agradecendo a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos para estudarmos um pouco mais sobre a mediunidade, uma ferramenta muito importante que ele nos deu como presente para que a gente possa ter o auxílio de espíritos superiores, espíritos simpáticos a nós, na nossa caminhada aqui na vida terrena. Que possamos estar abertos e receptivos para os ensinamentos e as reflexões feitas aqui hoje e que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa ferramenta bastante importante. Com essas prerrogativas, declaro abertos os estudos do domingo de hoje. Que assim seja. E assim seja. Então hoje vamos iniciar no 20º capítulo do Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns. Já todos estão localizados, o item é o 226, ele se divide em várias questões. Então, sobre umas questões diversas, diz aqui, vamos ver do que se trata. Eliane, pode começar a leitura para nós do item 226? Posso. Daí vai ler até a quinta, depois já continua a Silânia, daí a partir da sexta. Daí... Tá. Primeiro, então. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade mediúnica reside no organismo físico do médium e é independente da moral. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades morais do médium. Pergunta número 2. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Então, por que ela não é privilégio dos homens de bem? Por que existem criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam para o mal? Todas as faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, porque existem homens que não as possuem. Você também poderia me perguntar por que Deus concede boa visão aos malfeitores, habilidade aos trapaceiros, eloquência aos que só utilizam a palavra para dizer coisas más? O mesmo acontece com a mediunidade. Se existem pessoas indignas que a possuem, é porque elas precisam da faculdade mediúnica mais do que as outras para se melhorarem. Só um minutinho. É do meu aqui que está meio cortando o som ou no de vocês também? Aqui também, está bem entrecortado. Tá. O Gustavo, o som da leitura aí tu está recebendo bem ou não? Para mim parece que está, como se tu, como eu vou dizer, acelerasse ele no WhatsApp, assim, sabe? Isso. Uhum. Tá. Eliane, eu acho que vamos passar para o outro, ver se melhora. Vamos ver. Lucas, continua, começa no item 2, na questão número 2 aí, segue a leitura para nós, vamos ver se tem algum problema. Não. Eu vou sair aqui do celular, eu vou tentar entrar pelo computador, daí talvez para mim ficar mais fácil também. Eu estou no computador aqui e está cortando também. Vamos tentar com o Lucas aí, vamos ver o que acontece. Segundo, sempre se é dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem e por que se veem pessoas indignas que a possuam no mais alto grau e que delas usam mal? Todas as faculdades são favores pelas quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privado delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vistas magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que delas se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disto precisam mais do que as outras para que se melhorarem.
Pensam que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes. Como apóstolo, Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar os seus próprios olhos a traição que praticou. Terceira, os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessas falhas? Se delas fazem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Quarta, há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dados comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Tem, e esse fim é esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que uns falarão continuamente do orgulho e outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afim, os olhos. Não há médiuns que façam mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa dos seus defeitos, de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, a leviandade, etc. E que de tempos a tempos não receba a admoestação dos espíritos. O pior é o que mais das vezes eles não os tomam como dirigidas a si próprio. Nota de Kardec. É frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àqueles que as sabem aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e orgulho de algumas pessoas, que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o Espírito lhe dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentirosos ou maliciosos. Só isto basta para provar que o Espírito tem a razão. Quinta, nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo, como instrução de outrem? Muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros, a quem não podemos dirigir senão por intermédio dele, que, no entretanto, deve tornar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão cega o amor próprio. Não creiais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou de duas pessoas, não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as faculdades necessárias. Tenham-se, porém, como certo, que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns
de sorte que os bons espíritos não precisam servir-se de instrumentos ruins. E aí vamos continuar daí com a leitura silêntica do item 6 até terminar essas questões aqui do item 226. Sexto, visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição, a fim de manter-se em guarda. Sétimo, porque permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e muito de bom poderiam fazer, seja instrumento do erro? Os espíritos de que fala procuram influenciá-las, mas, quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, ele as deixa ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Oitavo, será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. Nota: deve-se observar que, quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser um assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e os afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudade. Nono, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estariam nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Décimo, se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que sejam enganados? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para eles exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja,
um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça, porque o médium que recebe as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocar de realejo que obtém pelas áreas movendo a manivela do seu instrumento. A 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. 12. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas. Esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega ao que deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade o apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta é a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que as anima. É uma condição a que todos podem satisfazer. É só até aqui, né? Sim. Então, aqui nós já foi feita a leitura de 12 questões aqui, respondidas por espíritos aqui, que nos dá matéria para reflexão. E podemos começar por alguma dúvida, o destaque de parte que seria interessante ser comentado para nossa compreensão melhor desse texto aqui, dessas questões colocadas de maneira muito importante aqui, sobre a influência moral do médium. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e aí eu vou comentar só rapidinho, foi a resposta da questão 10 ali, que ele relata, né, que na verdade o médium ele é um instrumento, e que ele não deve se vangloriar da mensagem em qual ele é intermediário, né, intermediador. E aí ele relaciona com o realejo, né, realejo, que é o nome do instrumento. O realejo é um instrumento medieval, que ele é um pequeno órgão que tu coloca uma partitura cheia de furinho ou ranhuras, e tu gira a manivela, e ao passar aquele instrumento por movimentadores, assim, ele sabe que nota que tem que tocar. Então o tocador de realejo nada mais é do que alguém que fica girando a manivela e o instrumento toca sozinho. Então ele está relacionando exatamente com o médium, que ele é o instrumento da comunicação, ele não é o dono da mensagem. Então não tem que se vangloriar se a mensagem foi bem produzida, assim como a música foi bem tocada no realejo, que é simplesmente um ato de movimentar uma manivela, é um instrumento de ação para que o som saia. Então nós, quando de alguma forma atuamos na mediunidade e nos servimos para a comunicação ou para um bom proveito, nós não devemos se orgulhar, se sentir maravilhados que nós somos superdotados, né? Não, nós somos apenas um instrumento que temos que cultivar boas práticas e conhecimento e preparo e estudo e moralidade para facilitar, porque aquele mesmo relata que na Terra não há médiuns perfeitos.
Isso, né, em tempo de Kardec, acredito que ainda hoje não, porque nós estamos num plano de provas e expiações, num plano de provas e expiações. Então não existe perfeição, existe perfeição relativa à nossa capacidade terrena. E mesmo assim estamos muito longe dela, porque nossa perfeição absoluta para o plano da Terra é Jesus, e nós estamos longe dele, assim. Então a gente tem que entender que a gente não pode exercer orgulho por estar, de alguma forma, colaborando, ser instrumento da ação mediúnica. A gente é simplesmente, não é porque a mensagem é bela, é maravilhosa, ou consoladora, que nós somos detentores dela. Nós somos somente o lápis que transcreve, ou a fala, a boca que transmite, ou o pensamento que auxilia o conhecimento dessa mensagem, né? Então é uma boa analogia que ele fez em relação à música, né? A música apela não é daquele que gira a manivela, e sim daquele que compõe, aquele que traz a mensagem. Nós somos apenas um reprodutor daquela mensagem, né? A relação direta que ele fez com o Realejo, né? Então, eu já conheci, porque minha mãe é professora de música, né? Ela é muito parecida com aquelas caixinhas de música antiga que se tinha, que tu girava a manivela e tocava. É o mesmo instrumento, só que de tamanho maior, e que tu pode substituir a música. E por curiosidade, só existe um construído e em pleno funcionamento no Brasil, que fica em Pomerode. Tá, é só esse comentário em geral que eu tinha a fazer. E embora o tocador da manivela ali, ele não seja o criador, ele não tenha o mérito da música em si, mas para ela ser executada naquele momento, ele é necessário que ele toque a manivela. Se a manivela não for tocada, a música não sai. Então, ele tem a sua sua importância. Ele não é o todo. Então, ele é uma peça importante para que saia aquele som ali, embora ele não seja o criador principal. Ele é o meio para que ela chegue nos ouvintes, assim como o médio é o meio para que chegue nos ouvintes ou nos leitores, enfim, conforme o tipo de mediunidade, ele é um meio importante, mas o teor do que sai não é dele, o teor é daquele criador, daquele que projetou ali. Estão me ouvindo bem? Agora? Sim. Tá. Eu achei sobre as lições ali, onde fala que a lição não é apenas para um ou outro, né? Que é para a humanidade. Então, às vezes a gente, né, acha que a lição serve para outra pessoa, mas também o médium tem que ter essa humildade de saber e pegar a parte que é para ele também, e não é para uma ou outra pessoa. Isso veio para a humanidade do modo em geral. Isso que me chamou a atenção, hein? O objetivo é muito maior, né? Gustavo? Não, complementando a fala da Eliane, dá para fazer um comparativo que a gente tinha conversado uma vez com o seu Wilson, que às vezes, agora nesse mês, vou ter a terceira oportunidade de fazer uma exposição doutrinária ali na casa, e os temas das palestras, pelo menos que caíram para mim até agora, em primeiro momento é para mim, né? Então essa questão, como é que se diz, como a Eliane falou, o médium que está recebendo aquela mensagem, ele também tem que se servir daquilo, né, para se melhorar, para, como diz ali nas perguntas, começar a afastar o orgulho, o egoísmo, para que ele possa também continuar recebendo mensagens de espíritos superiores. Se, como diz ali, se quiser de algum momento se vangloriar disso, ou começar a fazer um mau uso, bom, aí tu tá a tua própria sorte, o problema é teu. Sim, a gente tem que cuidar, ou no Evangelho, ou em qualquer... A tendência de procurar para quem serve a mensagem. Em vez disso, a gente tem que ver a mensagem, o que serve para nós ali. Então, isso que é importante. Porque a mediunidade, ela é transmitida uma mensagem, ela tem vários. O médium é o primeiro que é tocado. Quem foi? Você sabe quem é a pessoa que foi a primeira que recebeu as mensagens trazidas por Chico Xavier, que leu
os 400 e poucos livros que ele psicografou, todinhos eles. Quem foi essa pessoa? Foi em primeira mão que leu. Ele mesmo. Que leu todos. Foi ele mesmo. É o único que a gente tem certeza que leu todos, foi ele mesmo. E que, com certeza, entre nós, é que foi o primeiro que leu. Então, depois dos outros, a gente leu uma certa quantia desse maravilha. Já pensou quanto ele mergulhou ali? Claro que, além de ler, ele chegou a participar antes do livro, dos ambientes, aquele que depois era relatado no livro, a compreensão que ele tinha. Mas, daí dizia, o Chico teve só a 4ª série, mas e o estudo que ele teve? Porque nós, se conseguir ler, prestando atenção toda a literatura que ele deixou, já é uma quantidade de conhecimento transmitido por essa mediunidade. Agora, ele, com certeza, ele leu, analisou, refletiu sobre todos eles. Sirlene. É quando a gente está ouvindo, né, esses esclarecimentos, a gente nunca acha que é para a gente, sempre acha que é para os outros. Mas a gente tem que fazer uma reflexão, né, porque serve bem, acho que para a gente, né. Acho que é isso aí que todo mundo falou. Eu acho aqui vários itens muito importantes para todos nós, né? Mas o que me chamou a atenção foi aqui na 7ª. Porque permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiums, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos de erros? Então, aqui fala porque os espíritos procuram influenciá-las, né, como diz aqui, essas pessoas, e arrastada para o mau caminho, para que elas deixem de ir. Daí, servem de repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, a gente tem que analisar, refletir, né, as comunicações, porque muitas vezes a gente acha que aquela comunicação é verdadeira e na verdade não é, né? Então, é por isso que é permitido que espíritos superiores que são dotados de grande poder possa também dar esses tipos de comunicações para a gente analisar, para a gente refletir, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, será que é verdade? Será que é mentira? A gente vê pelo teor aqui, que está se referindo a uma mediunidade mais ostensiva, então, daqueles que mais ostensivamente, hoje, digamos, dentro das reuniões mediúnicas. Então, a gente sabe que a influência dos espíritos é muito maior do que a gente imagina e que não se restringe a esse momento de uma reunião mediúnica. Quem tem mediunidade tem as 24 horas e essa influência está. Então, a questão moral aqui a gente também tem que refletir nesse sentido, porque essa oportunidade, essa condição de afinidade de os espíritos se comunicarem através dessa mediunidade é 24 horas por dia. Então, a gente tem que também refletir no uso no nosso dia a dia também dessa moralidade, qual é a influência que ela tem sobre a comunicação dos espíritos. Então, sobre o acesso que nós damos aos espíritos através de nós, médiuns, em relação à moralidade que já possuímos ou ainda a falta daquilo que não conseguimos atingir. Isso, na verdade, ficou bem claro para mim, Sabrina, corroborando a tua visão da importância da moralidade, é que os espíritos estão tão preocupados com isso que ele, na nota de Kardec, na questão, na pergunta 4 ali, ele fala que os espíritos nos falam muitas vezes de forma indireta para não chegar à nossa vaidade, nosso orgulho. Porque se falasse de uma forma direta, nós íamos sentir ali, ele fala,
Ainda mais, os espíritos lhe dão a entender que deles não se deles trata, desculpa. Ainda mais, se o espírito lhe dá a entender que é dessas pessoas que ele está falando, zangam-se e as qualificam como mentirosos ou maliciosos. Então, os espíritos se fazem muitas vezes de mensagens de forma indireta, sem demonstrar nomes, ou deixando no ar para a pessoa reflexionar, porque se ela tratasse, você, né, e direcionando a mensagem ou aquele ensinamento, a pessoa pode se sentir blindrada, frustrada, o orgulho vai bater nela, né? Ela vai demonstrar as imperfeições dela. Então, muitas vezes as mensagens são trazidas de forma abrangente ou impessoal, exatamente para que a gente possa entender que também serve para nós, assim como serve para outras pessoas. Então, é uma forma de tornar abrangente a mensagem para que todos observem ela, né? Também não causar constrangimento a qual a carapuça sirva, né? Dado se for um alerta, uma precaução, uma demonstração de cuidado pessoal de cada um, mas exatamente para a gente não se revoltar, né? Não sentir menosprezado, porque a gente não gosta quando às vezes a gente recebe orientação do quanto a gente é mesquinho, o quanto a gente é vaidoso, né? Ou quando a gente é orgulhoso. Então é importante que a espiritualidade ela mesmo nos dá um ensinamento da importância de nós, quando agimos com outras pessoas, agimos com caridade, com pessoalidade, né? Com um trato, sem expor, porque dessa forma a pessoa não vai se ofender, vai entender e vai pensar, nossa, também me serve, é para mim que eles falam isso. De uma forma indireta, tu vai caber, de qualquer forma, a mensagem para si, claro, passível de nos instigar a orgulhar, mas estão falando de mim, essa mensagem é para mim, mas eu não aceito. Bom, aí vai da capacidade de cada um. Mas é importante nós entendermos que a espiritualidade ela é tão impressionante, tão preocupada conosco, que Kardec na nota esclarece, olha, muitas vezes trata de forma pessoal, porque se elas tratassem de forma pessoal, olha, aqui nesse lugar tem pessoas assim, então nós temos que tratar tal circunstância, porque isso é prejudicial, e aí dando esclarecimento, as pessoas vão se ofender, né? Mas o se ofender ou não se ofender não tira o demérito delas ainda estar com aquela imperfeição moral latente, né? Então a espiritualidade ela tende a abrandar a mensagem de forma impessoal para que as pessoas não se ofendam e reflexionem da mensagem e assim tendem a aprender, ou pelo menos se cativar a se melhorar. Exatamente o que o Lucas ali falou, né? E tem espíritos que eles não querem nem serem identificados, já porque eles desencarnam, mas o orgulho muitas vezes continua. Então eles não querem, às vezes, nem mostrar o rosto, já para não ser identificados, para não ser magoados, para não dizer que começar a achar que aquela mensagem ali está sendo para ele, que aí afeta o próprio orgulho, né? Então, a gente tem que ser humilde e não procurar não identificar, principalmente quando o espírito não quer ser identificado. Só que aqui no caso não é o espírito comunicando, então daí o nosso aqui é quanto ao médium em si. Claro, isso acontece muito correto e tudo, mas hoje aqui o estudo então nós estamos refletindo sobre o médium em si. E se nós temos a dificuldade de fazer a autoavaliação, de aceitar aquilo que nós detectamos ainda intimamente nós procuramos achar desculpas ou achar culpas alheias para nossas imperfeições, imagina quando chega um terceiro e nos aponta as nossas imperfeições. Então nós temos ainda essa vaidade, orgulho, enfim, que ainda nos dificulta de aceitar. Selone? De toda essa leitura é muito importante a gente meditar e refletir, né? Aqui me chamou muita atenção na segunda questão, que fala sobre Judas, que diz que cabe-lhes aproveitá-los, Judas, né, como exemplo, o traidor não fez milagres e não curou doentes. Como apóstolo, ele fez uma pergunta, Horácio, né? Então, que ele fez, ele curou, e daí ele complementa assim, Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou.
para ele sentir que ele tinha caridade, que ele era caridoso, e para ele, no caso, não cometer, né, a traição, que a gente sabe que foi um equívoco que ele teve na época. Me chama muita atenção essa questão, essa complementação aqui do Erasto. Eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre isso. Também aqui me chamou a atenção também que não existem médiums perfeitos, né? Que aqui na nona fala qual o médium que se poderia qualificar de perfeito. Não existe. Então, por isso que a gente não deve se gloriar, ser orgulhoso porque recebeu uma mensagem, seja uma mensagem de um espírito superior. Então, porque assim como uma pessoa tem a mediunidade, pode ser retirada a qualquer momento. Isso aí a gente sabe, né? Através dos estudos anteriores, a gente já viu isso aí. Então, é por isso que a gente não existe médium perfeito e a gente não pode, por isso que a gente não pode se gloriar, né? Ser orgulhoso. Pode ser enganado, como diz aqui, né? O melhor é aquele que simpatiza somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Mas não é todos que têm esse tipo assim, de mediunidade. Gustavo? É justamente por aí, né? Quando no nosso plano reencarnatório aqui, provavelmente foi dado para nós, ó. Tu vai ter bastante mediunidade, agora o que tu vai fazer com isso, né? Provavelmente a gente já tem, né, um certo, a pessoa ali, o espírito, o médium, né, já tem um certo cabedal de conhecimento, mas trabalhar suas próprias imperfeições justamente para não cair nesse lado do egoísmo e da vaidade, a gente acaba sendo, às vezes, bastante desafiador, né, num outro encontro do grupo do César, no sábado à tarde, a gente estava comentando que às vezes fazer o que tu sabe que é certo, às vezes é difícil se tu não está bem, se aquilo não está enraizado em ti. E aí é a questão de ter justamente em mente todo o ensinamento do Cristo e o exemplo do Cristo, embora ele é a perfeição, nós estamos tentando caminhar para isso, mas aquela coisa, dá de graça o que de graça tu recebeu. Então, assim, não tem como... Aí tu está se comprometendo cada vez mais, eu acredito, né? Deu um exemplo a senhora mencionou aqui do texto justamente o exemplo de Judas, né? Ele tinha o dom e aí a traição dele pesou mais para ele. Depois ele veio em encarnações espiando essa falta dele. Então imagina, daqui a pouco, vamos pegar particularmente nós, estamos num estágio que a gente sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer e tudo mais, mas vai saber o que para trás não ficou também, o quanto para frente a gente tem ainda que ir espiando, quantas atrocidades a gente já não tenha cometido. Então, essa questão é ir trabalhando, que é difícil, obviamente, e trabalhando cada vez mais para que a gente também não se comprometa mais, porque daqui a pouco eu mesmo posso estar influenciando negativamente alguém que quer fazer um trabalho sério, por exemplo. Eu tive uma paciente essa semana que me comentou justamente que entramos no assunto de espiritismo e coisa, pelo que ela me comentou, ela tem uma mediunidade, mas que não está fazendo nesse momento questão de trabalhar, porque toda vez que ela foi em algum centro espírita, aqueles que ela começou a frequentar, ela sentiu que as pessoas queriam tirar proveito daquilo, e às vezes até financeiro. Eu falei, não, então
tu não encontrou ainda o teu lugar, na verdade, sabe? Então é por aí, né? Bom, vamos agora deixar para o Wilson, que ele já deve estar um pouco ansioso ali, né? Mas ele já também recolheu bastante material para fazer daí a sua colocação ali e nos trazer também. Com certeza ele estudou e tem alguma contribuição muito interessante para nós. Na verdade, bom dia a todos de novo, porque alguns não estavam quando eu iniciei, pelo menos eu penso assim. O estudo é permanente, não é de hoje. Todos nós aqui já temos um cabedal que trazemos de outras encarnações, mas alguns pontos, de fato, chamam atenção mais que outros, embora todo o conteúdo seja de extrema importância. Eu sempre recomendo a tradução de Guilom Ribeiro. No entanto, a leitura que foi iniciada não era do Guilom. E eu percebi que ela estava mais de acordo com a ideia do que a do próprio Guilom. Se nós formos olhar na questão 226, lá é uma resposta de Erasto. Nem foi Kardec que falou assim: independe do moral. Do moral é uma coisa e da moral é outra. Eu peguei o original em PDF, claro, porque eu não tenho acesso ao material original mesmo, mas o original em PDF postado na internet do francês, traduzidos para o inglês da do moral também. E daí nós recentemente estudamos, vocês devem lembrar, que Kardec diz que às vezes o espírito pode cometer um equívoco no seu modo de expressar e que não devemos ter milindres em corrigir, se caso a gente perceba esse equívoco. Porque pro português, eu não sei quanto pro francês, mas pro português, do moral e da moral tem diferença, porque do moral é o ânimo, a disposição orgânica ou psicológica de alguém, é o estado de espírito, animado ou desanimado. Se ele está com o moral elevado, ele está bem. Se ele está com o moral baixo, ele está deprimido. E já a questão moral, a moral, com artigo feminino, já diz respeito à sua condução diante de um código de conduta que a sociedade adota. Então, eu percebi que a resposta é assim, ó. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. Ou seja, a mediunidade não tem nada a ver com essa questão da moral. Porque existem pessoas... Hitler era médium. Isso muita gente já afirmou. Mas médium de quem? Médium é o intermediário que está entre o mundo espiritual e o físico. Certamente ele não tinha espíritos elevados ao lado dele. Só espíritos para fazer o mal. E está cheio de médiums por aí. Porque, como diz o texto, independe da moral essa faculdade. A moral é importante para nos conectar com os espíritos melhores, aqueles que objetivam fazer o bem para a humanidade. E o texto fala aqui que o primeiro a ser beneficiado é o médium, mas embora a mensagem seja para toda a humanidade. A Celoni abordou aquela questão, né? Deus permitiu, no caso lá do Judas, né? Que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Ele tinha o dom da cura. Esse dom da cura não era dele, ele era um intermediário. Então ele tinha consciência de que existia um mundo espiritual superior que atuava através dele curando pessoas. E que atuava através de todos os apóstolos. E que Jesus era o intermediário de Deus. E mesmo assim, ele não compreendeu a amplitude deste fato. Ele estava focado nas questões materiais. Ele queria um salvador que libertasse o seu povo do jugo do Império Romano. Era isso que ele queria. Ele não queria um intermediário de Deus que viesse trazer às pessoas a sua responsabilidade pelos seus atos e a necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Não, a ideia dele era outra. Ele só foi entender isso depois do equívoco cometido. E aí, por que tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou?
tornar mais odiosa. Jesus dizia, não julgueis para não ser julgado, porque nós, quando usamos um critério, nós sabemos, vamos usar aquele mesmo para nós mesmos. E aqui adiante fala que os médiuns, muitas vezes, recebem mensagens, frequentemente, de um mesmo termo, repetidamente. Uns falam bastante em moral, outros falam na caridade, outros falam no orgulho, e são repetitivos. Por quê? Porque, no fundo, eles estão falando para si próprios, é o que mais necessitam. Adotemos nós, por exemplo, a prática do evangelho no lar ao acaso, entre aspas. Porque tem dois métodos, a gente pode pegar do princípio e indo cada dia evoluindo, que é uma técnica. E depois que a gente termina esse estudo ou reflexão, podemos adotar aquele abertura ao acaso. E vamos perceber que, frequentemente, os mesmos temas são repetidos. É uma forma de alerta a alguém da casa ou ao grupo familiar como um todo. Então, são técnicas que os espíritos utilizam para nos despertar para este fato. Mais adiante aqui, lá na quinta questão. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Claro que o objetivo final é para que todos tenham esse conhecimento. Mas os espíritos têm o cuidado de melhorar primeiro o instrumento, para melhor transmitir a sua mensagem e ter um melhor vínculo. Então ele começa alertando o transmitente do que ele tem que fazer. Ele não vai dizer diretamente, isso está escrito lá no texto, porque ele pode se melindrar e até achar que o espírito não está com razão. Lá na sexta, Kardec pergunta, visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Aí a pessoa analisa, segundo o nosso ponto de vista, uma pessoa boa, uma moral perfeita, nunca fez mal para ninguém, não tem nada contra ela, como é que ela transmite uma resposta imperfeita? Aí responderás tu, conheces porventura todos os escaninhos da alma humana? E ele prossegue, demais pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. O que isto quer dizer? O que é uma pessoa leviana e frívola? Somos a maioria da humanidade encarnada. Pessoas que acham gracejo nas coisas, às vezes não muito salutares, que têm pensamentos não muito adequados. Mas grande parte dessas pessoas não são viciosas, ou seja, elas não praticam, elas não vivenciam aquilo, mas ainda dão asas à imaginação, ou seja, estão naquele processo intermediário, está sob a vigilância da sua autocensura, está censurado pela sua consciência. Ele ainda não avançou ao patamar de estar liberto dessas más inclinações. Então as pessoas que assim às vezes adoram assistir aqueles programas de humor apelativo, de palavras jocosas, chulas, de ouvir músicas terríveis que antigamente a gente nem imaginava que fossem fazer certas letras. E na vida social são pessoas equilibradas, estão nesse meio termo. Então elas podem ser instrumentos desse tipo de mensagem não muito adequada. Vamos ver. Aqui, na questão 9. Qual o médium que se poderia qualificar perfeito? Daí diz que na Terra não tem ninguém perfeito. A Terra é um mundo de provas e expiações. E aí ele faz uma observação, o Erasto, né? O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. O menos enganado. Ou seja, ninguém está livre de ser enganado.
Eu só simpatizo com os bons espíritos. Eu tenho pensamentos equilibrados. Eu estou livre de ser enganado. Então há que se ter cuidado, porque se a pessoa se envaidecer a este ponto, aí mais facilmente será enganado. Vai receber uma mensagem que ele acha que é de um espírito de escola e pode não ser. Pode ser alguém, pode ser até um teste para ele mesmo. E aí na 10ª, os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Aí eu vejo pessoas de excelente caráter, no meu ponto de vista, de bom coração, sendo enganadas não só por espíritos, porque o ardil que os espíritos usam são o mesmo que os encarnados usamos para enganar as pessoas, através de uma falácia, de umas frases que contemplam o que a pessoa espera, mas que são enganosas. Os seus atos demonstram que não condizem com o que a pessoa fala, mas está cheio de gente que os admira e os segue. E aí nós vemos em todos os ramos da sociedade. Então nós temos que ter cuidado, tanto na relação com os encarnados, como na relação com os espíritos. Não vamos ser protegidos. Eu vou ser entre espírito, eu sou médium. Ora, qualquer um pode ser, até como meio de aprender a discernir, né? Aqui diz, para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Nós não podemos agir tais quais crianças, pensando que os espíritos vão nos conduzir e nos proteger permanentemente. Assim não evoluiríamos. E também teríamos bloqueado o nosso livre-arbítrio. Seríamos teleguiados por eles. Não, nós temos o livre-arbítrio, nós somos orientados, alertados. Essa obra é excepcional para nos alertar. Nós precisamos reflexionar sobre o seu conteúdo e olhar cada detalhe de cada palavra para fazer o melhor uso no nosso dia a dia. E aqui na 12ª, todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Nós não sabemos quais são as impurezas do nosso coração sem fazermos uma grande reflexão. Quantas vezes nós imaginamos que nossa ideia, estamos defendendo uma boa causa, quando na verdade os nossos interesses são outros. Então tem que ter cuidado, tem que fazer uma análise cuidadosa sobre isto, para que nós não incorramos nesse equívoco, como eu volto a dizer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Vamos estudar mais, reflexionar mais, ver se os atos dos espíritos ou dos encarnados condizem com o que falam. Como é que eu vou ver se os atos dos espíritos condizem com o que falam? Porque existem os espíritos sofistas e existem os encarnados sofistas. Quem são eles? São aqueles que dizem meias verdades para dar valor às suas mentiras e enganam muitas pessoas. Porque a gente ouve certas coisas, mas isso é verdade, e aí vai lá e vai aceitando tudo que ele vai dizendo e vai incorporando aquilo como se verdade fosse. Então tem que se ter muito cuidado a esse respeito. Muito estudo, muita ponderação e análise. Aí tivemos uma boa explicação geral agora do nosso estudo de hoje. Aí, ainda há alguma ponderação sobre o estudo de hoje? Ainda temos um minutinho. Parece que reflexionamos já um bom pouco, já temos também um material aqui para a gente, durante a semana, refletir, fazer nossas ponderações, escolher o que cabe para cada um aqui, para a gente usar desse nosso estudo de hoje para o benefício pessoal, daqueles que nos cercam, do nosso dia a dia. Então, isso é importante para nós. Falando em semana, agora, domingo que vem é feriado.
eu e a Silene, pessoalmente, nós já temos um convite que a gente aceitou, não vamos poder participar, para uma questão de família que a gente, então, tem isso. O estudo aqui não é o estudo do marido, é dos estudiosos da mediunidade. Então, se nós não estamos aqui, o grupo pode continuar, é só daí a gente acertar, alguém coordena, o estudo continua, daí nós não vamos estar, mas se ficar gravado a gente vai assistir, não vamos perder o estudo, vamos perder só aquele encontro de estar com vocês, mas, por outro lado, vamos ter um encontro familiar que também pesa na balança. E daí eu quero colocar para vocês aí. Daí eu não sei também as questões de vocês, se preferirem fazerem o estudo ou, por ser esse feriado, domingo de Páscoa, daí é com vocês, eu nem opino, porque, como eu disse, já não vou estar participando. Ou até, se quiserem um tempinho para pensar, podemos resolver ali. Coloca, nós temos o grupo ali para se manifestar. O Silene levantou a mão, pode falar. Eu também não vou estar presente também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ali no grupo e daí até lá para quarta-feira a gente define, então. Daí peço que daí tenha um retorno para ficar definido, aí a gente vê quem é que vai abrir, esse negócio para... Não, coloca em votação no grupo. Sim, vou colocar. Vou colocar lá, então. Nem todos estão presentes, né? Então, e às vezes não é até uma questão de maioria, tendo até um grupo bom, já nosso grupo é bem maior. Às vezes nós estamos em 5, 6 e tudo sai. Então tá. Então já deu o nosso horário, então nós já harmonizados que estamos entre nós, com a espiritualidade maior. Então vamos pedir hoje para a Silene fazer a prece de encerramento do nosso encontro e agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre nós, a espiritualidade maior. Marina, pede para a Silene, domingo passado fui eu. Então tá. Então já passou o bastão aí. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por esta oportunidade que aqui estamos de aprender e pedimos, Pai, que a gente faça o possível para colocá-los em prática todos esses ensinamentos. Pedimos também para que abençoe e ilumine o lar de cada um de nós, que aonde houver a tristeza, o abandono, a falta de compreensão, que lá esteja Jesus com a sua luz, fazendo com que as pessoas possam elevar seus pensamentos e se melhorarem a cada dia que passa. Agradecidos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, sendo assim, damos encerrados esses estudos de domingo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Eu costumo dizer, foi um privilégio ter estado com vocês, para mim, uma felicidade. Então, uma boa semana para todos aí nos seus lares. Tudo de bom. Boa Páscoa, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.